Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia do nosso Retiro Quaresmal. Vamos iniciar com o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos falar daquelas pessoas que aproveitam da palavra de Deus para tirar benefícios próprios. Assim como os fariseus e doutores da lei daquela época faziam. Eles gostavam de falar que tinham conhecimento, que faziam isso, que faziam aquilo, que Jesus estava com... eles não conheciam Jesus ainda na época, mas que o Filho de Deus nasceria no meio deles e que seria uma honra, que isso, que aquilo outro, que as pessoas deveriam fazer isso, deveriam fazer aquilo, sempre as pessoas que deveriam fazer, eles mesmos nunca faziam. As ofertas tinham que ser levadas ao templo pelas outras pessoas. Quando eles faziam uma oração, eles gostavam de fazer oração em voz alta, eles gostavam que as pessoas vissem, olha, aquele fariseu está orando, olha, aquele doutor da lei está orando. E na verdade eles não estavam fazendo isso para que Deus pudesse ver. Porque a palavra de Deus mesmo diz que quando a gente for rezar, para a gente entrar dentro do nosso quarto, fechar as portas e rezar em silêncio para Deus. Ou rezar em voz baixa, que nós não precisamos gritar, que nós não precisamos colocar a nossa voz no mais alto, porque Deus irá olhar o que se passa dentro do nosso coração. Não é a altura da nossa voz, não é o timbre da nossa voz, não é a potência da nossa voz que vai fazer com que Deus atenda aquilo que a gente está pedindo, mas sim o que realmente está passando dentro do nosso coração. Será que dentro do meu coração eu estou pedindo, eu estou acreditando que Deus pode me dar essa graça? Eu estou acreditando que Deus é a estrela guia do meu caminho? Eu tenho essa fé, eu tenho esse amor, eu tenho essa paixão que ferve por Deus? Se nós tivermos, meus irmãos, Ele irá nos ouvir e muito. Ele irá nos atender naquilo que nós pedimos, se for de bom grado, se aquilo for fazer com que nós nos santifiquemos cada vez mais. Não adianta, muitas vezes nós pedimos riqueza, nós pedimos coisas mundanas, e aquilo, ao invés de nos levar para o caminho da salvação, irá nos tirar do caminho da salvação. E Deus não irá nos dar isso. Não adianta. Muitas pessoas falam, eu não gosto de rezar porque Deus nunca me atende. Eu já pedi tantas coisas para Deus e nunca fui atendido. Será que a gente já pediu? Será que aquela pessoa já pediu a sabedoria para entender a palavra de Deus? Será que aquela pessoa já pediu a sabedoria para entender os planos de Deus na vida de cada um de nós?
Muitas vezes nós não temos essa sabedoria, nós não temos esse conhecimento, porque nós não buscamos. Nós ficamos esperando que tudo caia do céu, que Deus desça e fale: meu filho, você pediu isso e eu estou te dando isso. É o que você pediu, só que do jeito correto. Nós esperamos isso de Deus, e não é o que Jesus está pedindo, e não é o que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que nós sejamos humildes. Deus quer que nós sigamos sim a lei que Moisés nos deixou, que nós sigamos sim os 10 mandamentos. Porque se nós seguirmos os 10 mandamentos, muitas das leis que os homens criou não precisa mais, meus irmãos e minhas irmãs. Porque nós não iremos matar, não iremos roubar, não iremos levantar a voz contra um irmão. Iremos amar o nosso irmão como nós amamos a Deus e como nós amamos a nós mesmos. Então, se nós seguirmos a lei de Moisés, o mundo vai ser muito diferente. Só que nós não podemos fazer igual essas pessoas que só falam. Nós não podemos só falar da boca para fora. Nós não podemos simplesmente olhar e falar: eu vou falar para o meu irmão rezar ali porque ele está precisando rezar. Mas será que eu já sentei com ele, ou eu já ajoelhei diante do Santíssimo com ele e falei: meu irmão, você sabe rezar? Não, não sei. Então vem cá, eu vou te mostrar como que é rezar. Ajoelha, que eu estou ajoelhado, e agora você olha para Deus e fala o que passa no seu coração. Mas isso é rezar? Sim, é conversar com Deus. É se aproximar cada vez mais de Deus. É estar sempre com seu coração diante de Deus. Mas e o que eu falo? Falo o que passa. Falo o que precisa. Eu preciso falar em voz alta? Não. Fala só para você. É isso que Deus pede. Deus pede sim que nós servimos aos outros. É muito fácil você sentar numa cadeira e deixar que as pessoas tragam para você tudo de mão beijada. É muito fácil você chegar num lugar e ter 1, 2, 3, 5, 8, 20 pessoas trazendo coisas para você e você não precisar fazer nada. Jesus não fez isso, meus irmãos. Ele tinha todo o direito, ele tinha todo o poder de sentar e falar para os discípulos: me sirva isso, me sirva aquilo, faça isso para mim, faça aquilo para mim. Pelo contrário, ele tomou a frente, ele serviu cada um dos discípulos, ele serviu a quem tinha necessidade, ele serviu a quem tinha a quem precisava ser servido para entender: eu sou filho de Deus e eu estou aqui servindo. Então, se doe você também, sirva você também, seja uma pessoa que irá servir a palavra de Deus, que nós possamos levar essa palavra, que nós possamos levar todo o ensinamento que Deus nos passa a quem tem necessidade, meus irmãos. Que nós possamos levar esse ensinamento para cada lugar que nós formos, porque é a única forma que nós iremos conseguir mudar esse mundo, que é a única forma que nós iremos conseguir combater todo o mal e todo o pecado que tem nesse mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um bom dia e uma excelente semana. Fique com Deus. Na sua vida pública, Jesus cativou o coração dos pequenos, dos pobres, dos mais necessitados, mas com isso suscitou a inveja e a aberta oposição dos escribas e dos fariseus. Estes gostavam de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e de serem chamados de rabi, ou mestre. Quanto a vós, diz Jesus, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E conclui Jesus: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa doutrina evangélica é bem conhecida de todos nós. A humildade é uma atitude que merece toda a nossa simpatia. A humildade nos cativa
enquanto a arrogância nos afasta das pessoas, mas que difícil nos resulta ser verdadeiramente humildes. O terceiro grau de humildade, conforme Santo Inácio, consiste em querer e escolher mais pobreza com Cristo pobre que riqueza, injúrias com Cristo cheio delas, e em desejar mais ser estimado por ignorante e louco por Cristo, que primeiro foi tratado assim, do que por sábio ou prudente neste mundo, para imitar e parecer-me mais atuante com Cristo nosso Senhor. Uma santa dos nossos dias, Madre Teresa de Calcutá, dizia que para alcançar a verdadeira humildade, devemos falar o menos possível de nós mesmos, encarar as contradições com bom humor, aceitar sermos preteridos, esquecidos e não amados. Na prática, todos sabemos como nosso amor próprio fala mais alto do que nosso desejo, mais ou menos sincero, de sermos humildes. A imagem mais forte e gráfica da humildade de Jesus foi quando ofereceu aos seus discípulos o gesto de lavar os pés deles. Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.